Pixel Art é esse conjunto de bloquinhos que na teoria parece simples, mas na prática pode ser muito complexo. Se você quer aprender a desenhar nesse estilo, você está no lugar certo. Meu nome é Fábio, eu sou desenvolvedor de jogos e artista de pixel art. E bem-vindos a Criando Pixel Art do Zero. Primeiro vamos definir pixel art. Esse é um debate infinito, mas tentando resumir, pixel art é um estilo de pintura digital em que cada pixel tem um impacto significativo na composição. Ele preza por limitação de tamanho de imagem e uso de cores. E tem como origem os computadores antigos, que não tinham tanta potência. Eu reforço aqui a ideia de que pixel art é um estilo e não uma técnica. Isso pode ser um pouco confuso de início, mas vamos fazer um paralelo para deixar mais claro. Imagina uma pintura impressionista, tipo um quadro do Van Gogh. Esse quadro foi feito com pintura a óleo, assim como esses outros quadros aqui. De cara dá para perceber que eles são todos muito diferentes, mas todos foram feitos com o mesmo uso da técnica, que é a pintura a óleo, só que tem estilos diferentes. Então, pixel art é um estilo de pintura digital. Mesmo que essas imagens aqui sejam bem diferentes, elas foram feitas com uma técnica similar de pintura digital. Claro, tudo tem suas nuances, e cada estilo exige um pouco mais além da técnica comum, mas a forma de criar essas imagens, o princípio é o mesmo. E o estilo não está completamente ligado à técnica. Ou seja, você pode fazer um quadro impressionista ou abstrato usando tinta guache ou aquarela, assim como você pode encontrar pixel art fora do contexto digital. Classificando pixel art em um estilo, e essa introdução toda, é meio que para falar que para você fazer pixel art, você vai ter que aprender um pouco de arte em geral. Citando o grande Pedro Medeiros, que é brasileiro e um dos artistas de Celeste, para fazer uma boa pixel art, você precisa saber fazer bons desenhos. Isso significa estudar anatomia, perspectiva, luz e sombra, teoria de cores e até história da arte. Você está confortável com seu desenho no papel? Você consegue desenhar pessoas e estátuas com referência e cenários? Se não, é melhor estudar princípios de desenho e arte antes de começar a fazer pixel art. À primeira vista, pixel art pode parecer um estilo muito simples, que pode ser feito por até quem não sabe desenhar, mas já te adianto que você não vai fazer uma pixel art boa se você não entender de desenho antes. Criando pixel art do zero, parte 2. Hoje vamos falar de softwares. Tem um monte de programa que você pode usar para começar a fazer pixel art. Alguns são gratuitos, incluindo o Graphics Gale, Piskel e até o Paint. Um dos meus softwares favoritos é o Azebrite. Hoje ele está custando menos de R$40 lá na Steam e eu acho que é um preço que vale muito a pena pelo produto. Porém, a melhor ferramenta, na minha opinião, segue sendo o Photoshop. Infelizmente, o Photoshop não é nem um pouco acessível financeiramente e ele cobra a bagatela de R$90 por mês. Se você estiver começando agora, o Azebrite vai resolver muita coisa da sua vida. Esses dois softwares, o Azebrite e o Photoshop, são muito similares em muitas coisas. E nesse vídeo eu vou mostrar as ferramentas mais importantes dos dois softwares para você começar a fazer pixel art. A primeira coisa é criar um novo arquivo. Use um espaço bem pequeno, tipo 100 por 100 pixels já é o suficiente. Você pode criar uma layer clicando nesses botõezinhos aqui e para desenhar mesmo você vai usar a ferramenta de lápis, atalho B. Essa é a sua principal ferramenta de desenho, onde você vai fazer as suas formas básicas. No Photoshop você tem que clicar e segurar no ícone do pincel e trocar para lápis para isso dar certo. E todo lápis precisa de uma borracha. O atalho E nos dois softwares e mais uma vez no Photoshop você tem que clicar nesse botãozinho aqui para ele ficar no modo de lápis. E também tem um balde de tinta, que é o atalho G, que serve para você pintar uma área bem maior da imagem de uma vez só. Você tem a opção de selecionar os pixels adjacentes ou todos os pixels daquela cor na camada que você está editando. Outra ferramenta muito boa é a ferramenta de seleção, atalho M, que é super útil para você selecionar e arrastar partes do seu desenho. O atalho I é o conta-gotas, que serve para você selecionar cores específicas, também muito importante. O atalho W é a ferramenta de varinha mágica, que é super útil para você selecionar uma cor específica. Nele você também vai encontrar a opção de adjacente nos dois softwares. E é isso. Claro, quanto mais você souber do software, melhor. Mas só essas ferramentas já vão te dar uma base ótima para começar. Então já quero ver vocês começando a fazer seus primeiros rabiscos sem medo de errar. Criando suas pixel art do zero, parte 3. Vamos falar de cores. Vamos começar pelo básico. Vamos colorir uma bola. É importante começar bem simples, porque como eu disse antes, pixel art é complicado. A primeira coisa que você precisa entender no desenho é o volume. Quando você vê uma foto ou um desenho, isso se trata de uma arte bidimensional, ou seja, ela não tem profundidade e volume, mas você pode criar essa ilusão se você entender um objeto tridimensionalmente e conseguir traduzir isso para uma imagem bidimensional. Por exemplo, esse cubo aqui não passa de linhas, mas é possível perceber que ele é um objeto em um espaço. E luz e sombra ajudam muito nisso. Então, voltando para a bola. Primeira coisa, vamos escolher um ponto de luz. Eu vou botar a minha aqui na esquerda em cima, ou seja, a sombra vai estar na direita embaixo e o ponto mais claro vai estar na esquerda em cima. Basicamente é isso. Mas a gente pode melhorar colocando, por exemplo, uma sombra projetada e uma luz refletida. É bom lembrar também que tudo muda dependendo do contexto. Tipo se a fonte de luz estiver muito perto, ou distante, ou em um ponto diferente. Como vocês podem ver, eu colori esse círculo com 4 tons de verde. E isso muitas vezes é mais do que o suficiente para você fazer sua arte. Porém, dá para deixar isso tudo um pouco mais interessante com um pequeno estudo de cores. Quando você faz luz e sombra, é bem óbvio que você vai ter cores mais e menos iluminadas. Mas uma coisa que deixa toda a arte bem mais interessante é a diferenciação na matiz. Cor tem 3 propriedades: luminosidade, saturação
e matiz. Matiz é a diferenciação do comprimento de onda de uma cor. São cores diferentes, azul, roxo, vermelho. E na hora de fazer uma paleta, alterar a matiz das cores deixa tudo muito mais interessante e estilizado. Tipo esses exemplos aqui, que são as mesmas artes, só que com cores diferentes. Muita coisa que você precisa para fazer pixel art vale para qualquer tipo de arte. Luz e sombra e estudo de cores se enquadram nisso. E para fechar o vídeo, eu vou falar de anti-aliasing. Aliasing. Como é que se... Aliasing. Nossa, não vou falar isso nunca. O anti-aliasing. Sei lá como é que fala. Anti-aliasing é uma forma de suavizar linhas muito rígidas. E no pixel art, esse efeito é usado para você suavizar transições de cores. Se você usar demais, ele pode deixar a imagem borrada e acabar perdendo esse efeito do pixel art. Mas um pouquinho às vezes é ótimo para ajudar. Criando o pixel art do zero, parte 4. Agora que você já sabe as ferramentas, o desafio é o seguinte: como começar o desenho. Alguns preferem começar pelos traços, outros com borrões de cores e depois irem aperfeiçoando. Pessoalmente, eu prefiro começar minhas pixel arts pelo papel. Como eu tenho mais facilidade, mais prática, eu prefiro começar no desenho à mão, tirar uma foto e passar pro digital. Mas claro, isso fica a critério de cada um, então experimenta e vê o que funciona pra você. Mas vamos lá, dica de ouro, suas primeiras pixel arts: não faça nada complexo, pelo amor de Deus. Se você começar um projeto que tá fora do seu alcance, no início dos seus estudos você vai ficar frustrado e insatisfeito. A artista 6BCR tem uns exemplos de como o tamanho pode mudar o resultado da pixel art, mas não vamos fazer igual a ela, porque isso aqui precisou de anos de experiência e meses para ser finalizado. Começa pequeno, começa devagar. Outra dica boa é: use referências. Pesquise ou tire fotos para ter de base para começar um desenho, não tem problema. A única coisa que você não deve fazer, claro, é copiar arte de outra pessoa. Não faça tracing nem nada do tipo. Agora vamos pro traço. Uma coisa muito característica no traço em pixel art é a chamada linha perfeita. É muito difícil fazer uma linha que não seja de 90 ou 45 graus na tela. Tudo vai parecer meio torto e irregular. Algumas formas de fazer essas linhas não ficarem tão estranhas é usando segmentos regulares, tipo essas linhas aqui. A linha de cima é inconsistente, meio desleixada. A segunda tem um pixel de largura e evita esses cantos que formam um ângulo de 90 graus. E isso também vale para curvas. Tenha paciência nessa etapa, tome o tempo que precisar e mantenha consistência no seu traço. E com a outline pronta, você vai poder começar a colorir seu desenho. Primeiro, comece com a ideia básica, onde cada cor vai. Escolha um ponto de luz e vamos por etapas. Primeiro vamos criar uma paleta com tons diferentes e mudando a matiz para deixar mais estilizado. Depois, área iluminada, sombra do lado contrário, sombra projetada, luz refletida, ambientação. Aqui no céu estou usando um efeito que chama Dithering, no próximo vídeo eu explico melhor como funciona isso. Depois vamos de anti-aliasing, podemos texturizar um pouco e pronto. Criando o pixel art do zero, parte 5. Vamos começar falando de Dithering. Dithering são esses padrões feitos com pixels que servem para fazer uma transição mais suave entre cores, sem adicionar novas cores à paleta. Existem diversas formas de fazer Dithering. Infelizmente não dá para falar tudo em um vídeo curtinho, mas dá só uma olhada nesses exemplos aqui. A forma como você faz transição de cores define muito o estilo do seu desenho no final. Dentro do estilo de pixel art, você pode encontrar diversas formas diferentes de estilização. Essas 3 artes aqui são um ótimo exemplo disso. Foco na transição entre cores e na espessura das linhas. E lembre-se, quanto menor a sua imagem, maior influência cada pixel vai ter nela. Dá só uma olhada nesse tubarão. Só de mudar um pixel aqui e ali, as características dele mudam completamente. Outro exemplo é esse personagem aqui. Na mesma área de pixels, posso criar figuras completamente diferentes, só usando cores e linhas diferentes. Vamos pro processo de criação então? O vídeo completo dele você encontra no canal do YouTube do Cambolim. É sempre importante ter referências visuais, porque quando você desenha alguma coisa de cabeça, você nunca desenha exatamente como ela é. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer as cores. Vou fazer um estudozinho de anatomia só para eu ver onde é que é o torso dele. Temos aqui nas primeiras cores do desenho. Perspectiva é uma coisa que eu faço sempre em desenho. Vocês vão ver que ele vai ter muito mais consistência. E esse primeiro rascunho aqui, ele não é tão preciso, né? Então tem muita linha que não tá perfeita, mas isso é uma coisa que a gente tem que corrigir depois. Acho que temos nosso desenho padrão. Faz parte do tutorial. Me lambeu minha cara. Podemos começar a detalhar para fazer os anti-aliasing, essas coisas. O que vocês acham? Assim ou assim? Vou fazer uma cor de textura para ele e é o seguinte, eu vou pegar a cor dele, alterar a matiz e tentar fazer o valor da cor ser bem próximo. É uma coisa que muda pouquíssimo o resultado final, mas que deixa o desenho muito mais complexo. Olha isso. E aqui chega o fim dessa série. Eu vou continuar postando dicas e curiosidades sobre como fazer pixel art, e tudo vai ficar nessa mesma playlist aqui, de tutorial de pixel art, você pode encontrar no meu perfil. Se você curtiu esses vídeos, segue aí, não custa nada e é uma coisa que me ajuda bastante. Valeu!